Nação rubro-negra, segura essa porque a informação é quente e muda completamente o cenário do nosso planejamento para a temporada. O Clube de Regatas do Flamengo foi ao mercado, formalizou proposta oficial e colocou na mesa um projeto pesado para trazer Luiz Henrique, atacante de 25 anos que hoje está no Zenit, da Rússia, e que virou um dos grandes desejos da diretoria para reforçar o time comandado pelo nosso técnico Felipe Luiz. Só que a história não para aí, porque o cenário ganhou novos personagens de peso, e isso pode transformar essa negociação numa verdadeira batalha internacional. Antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir aquela moral de sempre. Se você é Flamengo de verdade, se acompanha o Mengão todo santo dia, se vibra, sofre e comemora com o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, já se inscreve agora no canal. É de graça, não paga nada, você não perde absolutamente nada e ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo informação séria, atualizada e com responsabilidade. Deixa o like porque isso mostra para o YouTube que a nação é forte e quer conteúdo do nosso amor aparecendo para mais rubro-negros. E ativa o sininho para receber cada notícia importante em primeira mão. A inscrição é gratuita, mas o impacto que ela tem para o crescimento do canal é gigantesco. Então faz isso agora e vamos juntos fortalecer essa comunidade que respira Flamengo todos os dias. Agora sim, vamos falar de bola, vamos falar de bastidor, porque o Flamengo não fez apenas uma sondagem. O clube formalizou proposta e sinalizou um contrato de 4 anos, vínculo até dezembro de 2030, mostrando que não se trata de aposta, mas de projeto. A diretoria ofereceu um salário na casa de 1,8 milhão de reais por mês, além de luvas elevadas e bônus por metas e conquistas esportivas. Ou seja, não é só dinheiro fixo, é premiação por desempenho, é valorização por resultado, é contrato estruturado para um jogador que chegaria com status de protagonista. E por que o Flamengo está disposto a fazer esse movimento? Porque existe um entendimento interno de que o elenco precisa de um atacante com capacidade de desequilíbrio individual, alguém que resolva jogo grande, que tenha velocidade, drible, agressividade e que possa elevar o nível competitivo do time em decisões. Felipe Luiz, que vem participando ativamente do planejamento, quer um elenco mais intenso, mais vertical, e Luiz Henrique encaixa exatamente nesse perfil. A possível transferência pode bater na casa dos 30 milhões de euros. É um valor altíssimo para o padrão do futebol brasileiro, algo que colocaria o ex-jogador do Botafogo entre as maiores contratações da história recente do país. Mas o Flamengo não pensa pequeno. O rubro-negro pensa em competitividade internacional, pensa em Libertadores, pensa em Mundial, pensa em manter o Maracanã pulsando em noites históricas. Só que existe um detalhe importante nessa equação: a diferença salarial. Hoje, no Zenit, Luiz Henrique recebe cerca de 4 milhões de euros por ano, algo que gira em torno de mais de 2 milhões de reais por mês na conversão atual. Ou seja, financeiramente ele já está muito bem estabelecido na Rússia. A proposta do Flamengo é alta para os padrões nacionais, mas representa uma leve redução no valor mensal fixo. É aí que entram as luvas e as bonificações, justamente para equilibrar essa diferença e tornar o projeto competitivo também do ponto de vista financeiro. Internamente, o entendimento é que essa diferença é administrável. O que pesa muitas vezes é o projeto esportivo, e o Flamengo hoje oferece calendário competitivo, visibilidade, disputa por títulos grandes e protagonismo em um dos maiores clubes do continente. Não é qualquer camisa, é a camisa do Mengão, é jogar com o Maracanã lotado, empurrando, é viver a pressão e a glória que só o nosso amor proporciona. Mas quando tudo parecia caminhar para uma negociação direta entre Flamengo e Zenit, surge um novo fator que pode mudar completamente o jogo. O Manchester City entrou no radar da situação. O clube comandado por Pep Guardiola monitora o jogador e pode entrar oficialmente na disputa. E aí, meu amigo, a conversa ganha outro patamar. Estamos falando de Premier League, estamos falando de Europa no mais alto nível, estamos falando de um dos elencos mais fortes do planeta. E é justamente por isso que o Flamengo trabalha com senso de urgência, tentando avançar antes que a concorrência europeia se consolide. Porque quando um gigante inglês entra na jogada, o poder de barganha muda, os valores sobem, a pressão aumenta e o cenário pode se tornar muito mais complexo.
Nos bastidores, uma coisa é tratada como clara: a decisão de Luiz Henrique não deve ser pautada apenas pela Copa do Mundo ou por visibilidade de seleção. O que está pesando é projeto, estabilidade, ambiente competitivo e segurança financeira. E é nesse ponto que o Flamengo acredita que pode seduzir o jogador, mostrando que aqui ele teria protagonismo, sequência e a chance de ser ídolo de uma nação inteira. Agora a grande questão é: o Mengão vai conseguir bater de frente com o poder europeu e convencer o atacante de que o melhor caminho é vestir o manto sagrado? Porque essa disputa está só começando. E olha, nação, quando a gente fala que essa disputa está só começando, é porque o cenário realmente é daqueles que mexem com bastidor, estratégia e poder de convencimento. O Clube de Regatas do Flamengo sabe exatamente o tamanho do desafio que tem pela frente. Não é simplesmente chegar, fazer uma proposta e esperar o sim. É uma operação que envolve negociação com o clube russo, convencimento de jogador, estrutura de pagamento, projeção de carreira e agora a sombra pesada do Manchester City observando tudo. O Zenit não é um clube que costuma facilitar. Quando tirou Luiz Henrique do futebol brasileiro, investiu pesado, pagou uma quantia altíssima e ainda estruturou um contrato sólido. Para liberar agora, vai querer recuperar o investimento e, se possível, lucrar. O Flamengo, por sua vez, trabalha com responsabilidade financeira, mas também entende que, para subir o nível do elenco, precisa fazer movimentos ousados. E essa diretoria já mostrou que, quando identifica um alvo estratégico, vai até onde é possível dentro da realidade do clube. Internamente, existe a leitura de que Luiz Henrique chegaria para ser titular, para disputar posição em alto nível e elevar o patamar ofensivo do time. Felipe Luiz quer um Flamengo mais agressivo, mais intenso pelos lados do campo, com amplitude e capacidade de quebrar linhas. E o atacante tem exatamente essas características. Não é só nome, é perfil técnico que encaixa no modelo de jogo que está sendo desenhado. Agora, quando o Manchester City aparece no horizonte, a conversa muda, porque não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de um projeto consolidado na Europa, de disputar Premier League, Champions League, de estar sob o comando de Pep Guardiola, um dos técnicos mais respeitados do mundo. Isso mexe com qualquer jogador, e é natural que mexa também com Luiz Henrique. Só que o Flamengo aposta em algo que nenhum clube europeu consegue oferecer: a dimensão emocional da nação. Jogar no Maracanã lotado, sentir a arquibancada cantando 90 minutos, disputar clássicos que param o Rio de Janeiro, brigar por títulos continentais sendo o protagonista absoluto. Aqui, ele não seria mais um no elenco. Aqui, ele poderia virar referência, poderia escrever história, poderia se tornar ídolo. E tem mais um ponto importante: a decisão do jogador deve acontecer após compromissos com a seleção brasileira no Mundial. Ou seja, não é algo que vai se resolver da noite para o dia. Existe um tempo de maturação, e nesse intervalo, o Flamengo tenta mostrar que o projeto é sólido, que há estabilidade, que há ambição real de conquistas grandes. A pergunta que fica é: até onde o Mengão deve ir nessa negociação? Vale fazer um dos maiores investimentos da história recente para trazer Luiz Henrique? Você acha que ele é o nome certo para elevar o nível do ataque? Ou acredita que, diante da concorrência europeia, o Flamengo deveria buscar outro alvo no mercado? Quero saber a sua opinião, porque aqui a voz da nação importa demais. Comenta aqui embaixo, participa, vamos debater com respeito e paixão. O fato é que o Flamengo está se movimentando, não está parado, não está acomodado, está buscando peça de impacto, está tentando antecipar cenário, está mostrando ambição, e isso já diz muito sobre o planejamento para a temporada. O clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo quer continuar brigando por tudo. E para isso, precisa de elenco forte, competitivo e com jogadores capazes de decidir em momentos grandes. Se você curtiu essa atualização completa, já deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Mengão. A gente vai acompanhar cada passo dessa negociação, cada movimentação de bastidor e trazer tudo para você aqui, sempre com responsabilidade e sentimento rubro-negro. Obrigado de verdade por acompanhar até aqui. A nação é gigante, é apaixonada, é diferente. Tamo junto sempre. É nóis, valeu galera!